Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 26. Todos acharam Lucas, capítulo 1? Os que acharam, se coloquem em pé. Os que não acharam ainda, se coloquem em pé para procurar, também não tem problema. Reverência à palavra de Deus. Pai celestial, Senhor dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, Senhor. Desvenda os nossos olhos espirituais para que possamos contemplar as maravilhas da Tua palavra. Amado Espírito, prepara a terra dos nossos corações como terra preparada para receber esta semente preciosa. E essa semente possa encontrar guarida em terra fértil, germinar e frutificar. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Faz cair por terra, Senhor, todo impedimento. Tira todos os elementos distraidores, ó Pai. Tanto no Teu santuário quanto nas casas, nos ambientes onde as vidas estão acompanhando esta santa palavra. Assim clamamos em nome de Jesus. Amém. Nos diz a palavra de Deus, Lucas, capítulo 1, versículo 26. O subtítulo, o anúncio do nascimento de Jesus. E no sexto mês da gravidez de Isabel, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem desposada, noiva, com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o sexto mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Amém, amados irmãos? Podem sentar-se. Deus seja louvado pela sua palavra viva, poderosa. Amados, o tema desta mensagem, desta ministração, é o Espírito Santo, 2 pontos. O amor que gera, a presença que consola, o poder que transforma. O Evangelho de Lucas nos traz, logo no seu início, o relato desses 2 gloriosos milagres. O primeiro milagre, a geração de João Batista no ventre de Isabel, que era estéril. O segundo milagre, a geração de Jesus no ventre da Maria, que era virgem. O evangelista Lucas, ele relata isso, amados.
E ele conta em detalhes como ocorreu tanto a visita do anjo Gabriel a Zacarias, o sacerdote, para falar da geração de João Batista, como a visita do anjo a Maria, na cidade de Nazaré. Em relação à geração de João Batista, o anjo Gabriel, ele diz, amados, queria que vocês acompanhassem comigo, Lucas capítulo 1, quando o anjo disse para Zacarias que ele seria pai, apesar da idade, e que Isabel seria mãe, apesar da esterilidade e também da idade. No versículo 18, diz a palavra assim: disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Ou como se fará isso? Ou como isso poderá acontecer? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Então, preste bem atenção, Zacarias coloca diante do anjo do Senhor, diante da promessa do nascimento dessa criança, que se chamaria João Batista, nome que o próprio Deus deu. Ele coloca duas situações difíceis, que são, na verdade, 3 obstáculos. O primeiro era a idade do próprio Zacarias, certamente já sem condições de gerar um filho. O segundo obstáculo era a idade da própria Isabel, sua esposa, também sem condições de gerar um filho. E o terceiro obstáculo: Isabel não era apenas avançada em idade, ela também era estéril. Se eles não haviam tido filhos na juventude, no início do casamento, embora fosse esse o grande desejo, a palavra de Deus diz que eles clamavam ao Senhor por esse milagre, e que independentemente da demora, independentemente da não concepção de Isabel, independentemente de Deus não ter dado a eles no tempo da juventude, nos primeiros anos de casamento, e mesmo no decorrer dos demais anos de casamento, não ter dado a eles um filho, o ventre fechado de Isabel, a sua esterilidade, não impediu que a fidelidade tanto de Zacarias, que era sacerdote, quanto de Isabel permanecessem intactas. Isso nos ensina, amados, que a nossa fidelidade a Deus não pode depender daquilo que Deus faz ou daquilo que Deus pode fazer. Nós precisamos ser fiéis a Deus porque Deus é fiel. Não por aquilo que Ele faz ou pode fazer, mas por aquilo que Ele é. E isso é essencial nós compreendermos, porque muitas vezes desanimamos na trajetória. Muitas vezes questionamos a Deus quando as nossas orações demoram a ser respondidas, quando os milagres demoram a acontecer, quando as portas demoram a serem abertas, quando as circunstâncias continuam adversas, apesar das nossas orações. Muitas vezes desanimamos até de continuar orando ou pedindo por aquilo de que necessitamos, ou apresentando a Deus os nossos projetos, nossos propósitos, nossas causas. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos manter intacta a nossa fidelidade, a nossa confiança. E isso significa manter a nossa fé inabalável, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando o anjo traz essa promessa, e Zacarias coloca para eles esses obstáculos, aí no versículo 19 de Lucas 1:19, diz assim a palavra: e respondendo o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Ele seria pai. E o anjo continua dizendo: todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Na verdade, as palavras não eram dele, ele era apenas o mensageiro, a mensagem era do Deus Altíssimo. Mas ele faz questão de frisar: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Mas imagina a importância de Gabriel. Gabriel foi o anjo enviado por Deus para trazer a resposta à oração de Daniel. Daniel é um dos 3 homens citados por Deus, e a Bíblia nos relata isso em Ezequiel 14. Homens para os quais Deus olha e dos quais Deus fala: Noé, Daniel e Jó.
E Deus diz, numa terra onde houvesse incredulidade, onde houvesse infidelidade, onde não houvesse inteireza de coração diante de Deus, mesmo que nessa terra existissem esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua fidelidade, pela integridade dos seus corações, eles abençoariam apenas as suas vidas e, quiçá, também as das suas famílias. E Deus manda, amados, depois de relatar a importância dessas 3 vidas tão preciosas ao reino, como são preciosas as nossas vidas, e de tantos outros servos do Deus Altíssimo, Ele manda Gabriel levar a resposta à oração de Daniel, depois de 21 dias de oração e jejum. E Gabriel disse para ele, desde o primeiro dia, eu fui enviado para te dar a resposta. Está relatado em Daniel capítulo 10. Desde o primeiro dia eu fui enviado. Mas os príncipes do reino da Pérsia, significa os demônios da Pérsia, os principados e potestades da Pérsia, impediram a resposta, porque houve um grande combate espiritual e Deus mandou Miguel, um dos primeiros príncipes com um exército celeste, para combater esse combate, para que eu fosse liberado, para trazer a resposta. Muitas vezes nós ainda não recebemos respostas das nossas orações, muitas vezes nossos projetos e planos apresentados no altar do Senhor, apresentados em oração, planos aos quais nós já dissemos para Deus, Senhor, seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Tu conheces o nosso assentar, o nosso levantar, Tu sabes quais são os motivos, os propósitos desses planos, desses projetos. Deus sabe quando aquilo que nós pedimos visa apenas os nossos próprios deleites, ou quando aquilo que nós pedimos visa a glória de Deus, para que sejamos não apenas abençoados, mas para que atinjamos um patamar maior, porque mais e maior do que ser abençoado é ser um abençoador. Então, quando nós apresentamos esses planos, esses projetos, mesmo que Deus diga amém, e Deus libere Gabriel para trazer a resposta, muitas vezes as respostas demoram a chegar, porque existe um grande combate espiritual. E muitas vezes, amados, é exatamente nesse tempo de combate, de grande batalha espiritual, que nós nos enfraquecemos, que nós desanimamos, que nós murmuramos, que nós deixamos de crer, que nós abandonamos a fé, que nós nos distanciamos da presença de Deus, que nós negligenciamos a fidelidade a Deus, as suas coisas. Muitas vezes nós tentamos nos justificar perante Deus como se fosse necessário, como se os olhos de Deus não pudessem penetrar o nosso interior. Até porque, amados, muito mais do que aquilo que falamos em nossas orações, Deus está sondando as reais, as verdadeiras motivações, as verdadeiras intenções dos nossos corações. Nós podemos falar coisas maravilhosas numa oração, mas o nosso coração está distante de Deus. O próprio Senhor diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, amados, Gabriel traz para Zacarias essa mensagem apenas como mensageiro, dizendo, tu serás pai, o teu filho se chamará João Batista. Mas Deus não olha para os obstáculos, Deus olha para aquilo que Ele quer realizar, Deus olha para o seu projeto, Deus não olha apenas para os nossos propósitos e projetos, Deus olha, amados, para aquilo que é importante, essencial para a glória de Deus e para o seu reino. Por isso nós precisamos continuar firmados, independentemente do tempo em que as nossas orações possam demorar a ser respondidas, em que os nossos planos, projetos, propósitos possam demorar a serem materializados, realizados. E o anjo disse para Zacarias uma coisa que Deus deveria dizer para mim e para você. Quando Ele traz uma palavra e nós não cremos, quando Ele traz uma promessa e nós não cremos que Ele é poderoso para cumprir a promessa. O anjo disse para Zacarias, versículo 20, tu ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Sabe por quê? Porque se Deus liberar uma promessa sobre as nossas vidas e nós declararmos com os nossos lábios que nós não cremos, nós abortamos a promessa. A promessa é diferente da profecia, porque a profecia não depende da ação humana. Nós vamos falar daqui a pouco sobre profecia.
A profecia não depende do agir do homem. A profecia não depende das circunstâncias naturais. Porque a profecia é operada única e exclusivamente pelo Deus Altíssimo, pelo Deus Todo-Poderoso. E no tempo estabelecido por Deus, unicamente no tempo estabelecido por Deus, as profecias se cumprem, como se cumpriu no caso de Maria. Então Deus deveria, muitas vezes, amados, nos preservar, nos resguardar, fazendo com que nós pudéssemos ouvir a sua voz dizendo: se você não crê, cala-te. Não declares com os teus lábios a tua incredulidade. Não declares com os teus lábios a tua dúvida ou as tuas dúvidas. E Deus disse para Zacarias através de Gabriel. O Gabriel falou: eu assisto diante de Deus. Sabe o que significa isso? Eu estou trazendo para você, Zacarias, aquilo que o próprio Deus mandou dizer. E eu quero crer, amados, que nós estamos ministrando esta palavra. Já falamos sobre isso no domingo passado, no culto passado. Estamos completando, amados, a história desse primeiro milagre. Também falaremos do segundo milagre, que é a geração de Jesus Cristo. Nós precisamos crer que esta palavra está sendo trazida deste altar, não pela minha vida, não eu como mensageiro, mas vinda do próprio trono de Deus, para que nós possamos nos despertar para aquilo que é real no reino espiritual. Gabriel disse: eu assisto diante de Deus. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, Zacarias, porque você não creu, você vai ficar calado, porque senão você vai sair dizendo assim: imagina só. Queria que você se colocasse agora no lugar de Zacarias, independentemente das promessas de Deus para a sua vida. Quantas vezes nós fazemos isso sem perceber? Zacarias ia dizer assim para aqueles que estavam esperando ele no templo, que ele era o sacerdote que estava em serviço: eu tive um encontro agora com o anjo de Deus, mas ele me disse uma coisa tão absurda, tão inexequível, tão impossível. Eu já sou de idade avançada, minha mulher também, e minha mulher é estéril, e ele disse que eu vou ser pai. Dá para acreditar num negócio desse? Ele ia chegar para Isabel e falar: Isabel, vou falar uma coisa para você, você vai cair de costas no que eu falar, você vai ficar atônita, perplexa. Você acredita que o anjo Gabriel foi lá me visitar no templo, no santuário? E essa é a importância de estarmos sempre no santuário, porque o Senhor nos visita com poder nesse lugar. O anjo Gabriel foi dizer para mim que eu seria pai, que você seria mãe. Nós somos velhos, Isabel. Nós não temos mais os costumes para a geração de filhos. Idade avançada e você é estéril, se acredita nisso? Iria falar com os parentes, com os familiares. E aí aqueles que propagam as más notícias iam dizer assim: imagine só. O anjo foi dizer para Zacarias que ele seria pai, Isabel seria mãe, iam colocar na rede social, colocar no Facebook, todo mundo ia tomar conhecimento. Sabe por que Deus devia nos fazer calar muitas vezes? Para que as nossas palavras não abortem o milagre que está sendo gerado dentro de nós. Você pode glorificar a Deus. Nós precisamos permanecer crendo. Então, amados, o milagre da geração de João Batista foi um dos maiores milagres operados pelo poder do Espírito Santo de Deus. E em Lucas, ainda capítulo 1, quando fala do nascimento de João Batista, antes do versículo 57, quando completou o tempo de Isabel dar à luz, Zacarias ainda estava sem falar, a sua mulher já estava grávida. Quando Maria a visitou, ela estava com 6 meses de gravidez. Que para Deus não é impossível. Eu queria que você cresce nisso. Para Deus não é impossível. Eu não sei quais são as situações, as circunstâncias que você está colocando diante do altar, mas para Deus não é impossível. Creia nisso, meu amado e minha amada. Nasceu João Batista, e diz a palavra no versículo 64 de Lucas 1. E logo a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou e falava louvando a Deus. Amados, e depois ele fez um cântico, o cântico de Zacarias. Deus o manteve calado, tanto do dia da promessa até o dia do nascimento de João Batista. Quando João Batista nasceu, foram apresentá-lo ao templo, ele estava mudo. Quando perguntaram para fazer o registro, qual é o nome dele? A mãe disse: vai se chamar João. Todos disseram assim: mas não tem ninguém na tua família chamado João. Por que não põe o nome do pai? E o pai mudo, não podia falar nada. Disseram para o pai: qual vai ser o nome do teu filho? Ele falou, ele fez um sinal: eu quero escrever. Diz a palavra que ele pediu uma tabuinha. Foi lá e falou assim: me dá alguma coisa para escrever. Tudo em gestos, em acenos, diz a palavra. E escreveu assim: o nome dele será João.
Quando ele falou isso, os lábios dele se abriram, porque já não tinha mais como abortar o milagre. Se você não crê em milagre, não fale que você não crê. Deus sabe que você não crê, mas o diabo, os demônios que andam ao nosso derredor, diz a palavra, eles não podem ouvir a manifestação da nossa falta de fé, da nossa incredulidade, da nossa infidelidade, da nossa frieza. Se você não pode glorificar a Deus com os teus lábios, não diga que você não crê, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que nós possamos nos manter calados quando a dúvida nasce, quando nós deixamos de crer plenamente. Deus sabe que Ele sonda o profundo do nosso coração, mas Ele sabe que nós estamos calados, porque mesmo não crendo, nós continuaremos perseverando, e Deus vai honrar a nossa fé, se nós não abortarmos o milagre. Deus não permite abortos. O único aborto que Deus permite, amados, é o aborto do pecado, o aborto da incredulidade, porque os milagres são gerados e nós precisamos permanecer firmes, crendo nessa porção. A geração de Jesus. Mas diz a palavra, nós lemos aqui Lucas, capítulo 1, versículo 26. E no sexto mês da gravidez de Isabel, ninguém sabia que ela estava grávida, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O mesmo anjo que assiste diante de Deus foi levar a palavra para Maria. Maria estava noiva de José da casa de Davi. A família de Jesus, uma família imperial. Queria dizer para os amados que a família de Jesus não era pobre, como se costuma dizer, sem conhecimento das Escrituras. José era carpinteiro, o construtor, o arquiteto, o engenheiro da época. Uma família que tinha ali, amados, a herança imperial, a herança monárquica de Davi. Uma casa de extrema honra, de extremo respeito. Porque Jesus nasceria da tribo de Judá, por isso ele é chamado o leão da tribo de Judá. Ele é da raiz de Jessé, que foi o pai de Davi, por isso ele é chamado filho de Davi. Maria foi escolhida pelas suas virtudes, mas também porque estava noiva de José, e Jesus precisava nascer na casa de Davi. E diz a palavra, versículo 27, que o anjo foi enviado a uma virgem desposada, noiva, com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Esse mesmo anjo foi levar essa notícia, amados, para anunciar a Maria. E Maria disse apenas assim: como isso pode acontecer se eu não conheço o varão? Talvez Maria não se lembrasse da profecia de Isaías. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, Isaías capítulo 7, no versículo 14. 700 anos, presta atenção, 700 anos antes da concepção de Maria, Deus lança uma profecia através do seu profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. 2 pontos. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. 700 anos antes, o Senhor lança essa profecia. E essa é a diferença entre a profecia e a promessa. A profecia não depende da ação do homem, depende do mover, do agir de Deus. Tudo que foi profetizado por Isaías foi cumprido. E Maria diz: eu não conheço o varão. E o anjo disse para ela, mas voltando a Lucas capítulo 1. Bom, irmãos, esse versículo que nós vamos ler agora, ele é um dos mais tremendos e poderosos da palavra de Deus. Eu queria que você pudesse destacar na sua Bíblia, no seu celular, que você grifasse, que você sublinhasse, destacasse. Quando chegar ao versículo
Eu vou dizer para você. Versículo 31 diz assim, depois que Maria perguntou, como vai ocorrer? Versículo 30, disse-lhe o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, por-lhe-ás o nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço o varão? Versículo 36. Esse é o versículo que você tem que grifar e destacar. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo, ou a virtude do Altíssimo, te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Destaque, grife o versículo 35. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude, ou o poder do Altíssimo, te cobrirá com a sua sombra. Amados, a operação desse milagre, pelo Espírito Santo de Deus, ele continua ocorrendo hoje. Amados, eu queria que você pudesse destacar, assim, o Espírito Santo vai descer sobre a sua vida, Maria. Eu queria pôr o seu nome. O Espírito Santo vai descer sobre a sua vida, Terezinha. Vai descer sobre a sua vida, Wagner, Luan, Thalita, Edna, Rodrigo, Camila, Helena, Neuza, John, todos os demais irmãos que estão conosco hoje. O Espírito Santo vai descer sobre a tua vida, você que está acompanhando esta ministração pela internet. Agora presta atenção no detalhe. E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Isso significa que o Espírito Santo é o agente terreno do poder do Altíssimo. Quando no Salmo 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Se você ler esse salmo agora, pensar nele, meditar nele, você vai entender o seguinte: nós descansamos debaixo da sombra, porque temos sobre as nossas vidas a cobertura do Espírito Santo de Deus, do poder do Altíssimo. O Espírito Santo é esse poder de cobertura, é a sombra do Onipotente. O Espírito Santo, amados, é que gera Jesus Cristo em nós. Ele continua operando milagres hoje, gerando Jesus Cristo em nossos ventres, como gerou no ventre de Maria. Quando o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, e sem Ele nós nada podemos compreender. Nós passamos a ter compreensão da palavra. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo, da justiça. É Ele que destrava os nossos ouvidos espirituais que estavam travados. Amados, muitos de nós temos dificuldade em ouvir a palavra de Deus, em ouvir os alertas de Deus. O Espírito Santo, ele destrava, quando ele vem sobre nós, e o poder do Altíssimo está sobre as nossas vidas. Essa palavra geradora, gera Jesus Cristo em nós, nós nos engravidamos de Jesus, quando o Espírito Santo desce sobre nós, como desceu sobre a vida de Maria. E o Espírito Santo opera, presta atenção, amados, o Espírito Santo opera desde o ventre. Quando o anjo disse para Zacarias que João, foi chamado Batista porque passou a batizar, o nome dele era João, que João seria grande, porque seria batizado pelo Espírito Santo desde o ventre. Isso nos mostra, amados, que as crianças que estão no ventre, presta atenção, elas não ouvem apenas as nossas vozes, a voz da mãe, a voz do pai. Os ouvidos delas estão prontos, dessas crianças, para ouvir também a voz de Deus. Que diz a palavra que quando Maria visitou Isabel, versículo 41 diz assim: e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Não foi apenas Isabel que foi cheia, João Batista foi batizado pelo Espírito Santo desde o ventre.
de Isabel. Por isso Jesus diz em Mateus 11:11, que de todos os que nasceram de mulher, de todos, dos tempos da antiguidade, aos tempos atuais e aos tempos futuros, de todos aqueles que nasceram de mulher, não haverá ninguém, nunca houve e nunca haverá ninguém maior do que João Batista. Porque João Batista foi possuído pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Isabel. Mas esse poder do Altíssimo, do Espírito Santo de Deus, amado, ele continua ocorrendo hoje, essa sombra poderosa que vem sobre as nossas vidas. Eu queria destacar agora para você essas 3 operações poderosas do Espírito Santo. Eu queria que hoje você pudesse clamar a Deus, mesmo que silenciosamente, dizendo assim: Senhor, unges a minha cabeça com óleo, derrama sobre a minha vida o teu Espírito, Senhor. Derrama de um dos teus 7 Espíritos, de uma das virtudes do teu Espírito sobre a minha vida, Senhor. E se possível, Senhor, faz o meu cálice transbordar pela presença do Espírito Santo. A palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito. Quando nós somos cheios do Espírito, nós falamos entre nós com hinos e salmos e cânticos. Nós não falamos blasfêmias, nós não falamos palavras torpes, nós falamos apenas palavras que edificam. Esse operar do Espírito Santo, amados, como diz o tema da mensagem, ele é o responsável por esse amor que gera, pela presença que consola. Ele é o poder que transforma. Falando da primeira virtude do operar do Espírito Santo, o amor que gera. A geração de João Batista, para preparar o caminho do Senhor Jesus, com a geração de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São 2 grandes milagres, 2 gloriosos milagres, mas evidentemente, o maior milagre já ocorrido na humanidade, numa concepção, foi a geração de Jesus Cristo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E o santo que de ti há de nascer, santo com S maiúsculo. Santo com S maiúsculo só tem um, amados: só o Senhor Jesus. Todos os demais são santos com S minúsculos, inclusive nós, que somos santificados pela obra gloriosa de Jesus Cristo. Não existe nenhum outro santo com S maiúsculo, não existe nenhum outro santo. O único santo com S maiúsculo, assim como o único anjo com A maiúsculo. Quando a Bíblia fala em anjo com A maiúsculo, em santo com S maiúsculo, está falando do Senhor Jesus Cristo. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Quando o Espírito Santo veio sobre Maria, Deus deu uma maior demonstração de amor para gerar vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor que gera pela ação do Espírito Santo. Quando Jesus Cristo é gerado em nós, é feito por amor. Que Deus nos amou, mesmo sendo nós ainda pecadores. Então, quando Deus opera sobre uma vida, eu queria que você pudesse entender, quando alguém entrega a sua vida a Cristo, quando alguém diz: Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador, quando alguém se arrepende dos seus pecados e diz: Senhor, peço perdão pelos meus pecados, dos quais me arrependo, e clamo a Ti, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Está sendo gerada uma nova criatura. O homem espiritual, ele passa a ser gerado quando o Espírito Santo vem sobre nós. Por isso nós passamos a ter um grande combate interior, porque a nossa velha natureza, a natureza carnal, combate contra a nova natureza, a natureza espiritual. Mas esse amor que gera, ele ocorre cada vez que o Espírito Santo gera uma vida, salvando essa vida, libertando do pecado, das prisões invisíveis. A segunda característica é a presença que consola. Jesus disse, mas em João 14,16, que ele precisava voltar para o céu, porque se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Só que Jesus fala do Espírito Santo, dizendo assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador.
Significa que Jesus foi o primeiro Consolador vindo. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Porque os três são um. O Espírito Santo, ele sonda não apenas o nosso coração, a nossa mente, mas ele sonda as profundezas do próprio Deus. E uma das virtudes, um dos atributos do Espírito Santo é ser o Consolador. A palavra de Deus diz, amados, em 2 Coríntios 1, 3 e 4, diz assim, só ouça. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, sabe o que significa isso? O Espírito Santo não apenas nos consola, ele faz de nós fontes de consolação. Você pode glorificar a Deus. Quantas vezes as pessoas precisam de uma palavra que flui do nosso interior pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós passamos a trazer também, amados, uma cobertura de consolo, de refrigério, de abrigo, de paz, de esperança. Isso quem faz em nós e através de nós é o Santo Espírito de Deus, o poder do Altíssimo que vem sobre as nossas vidas, como veio sobre a vida de Maria. Amados, da mesma forma como os olhos de amor do Pai olharam para a vida de Maria, Ele continua a olhar para as nossas vidas, para as vidas que estão perdidas, para as vidas que estão distantes, para as vidas rebeldes, para as vidas que ainda não entregaram as suas próprias vidas ao Senhor Jesus Cristo. O amor que gera, a presença que consola, continuam vivas. Creia nisso e clame por isso a cada dia. E a terceira virtude, o poder que transforma. Amados, eu creio que uma das maiores evidências de que alguém pertence a Jesus, pertence ao reino de Deus, é a sua transformação. Esse poder que transforma como transformou no meu caso, um marido adúltero, um marido fiel. É o agir do Espírito Santo que faz essa metamorfose em nossas vidas, que faz essa transformação. Quando a palavra de Deus diz, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, presta atenção, a palavra não diz assim, aquele que é evangélico, aquele que está na igreja, aquele que está em Cristo. Estar em Cristo é estar na palavra, aquele que está na palavra, que vive a palavra, que pratica a palavra. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amados, essa transformação, inicialmente ela não ocorre na nossa aparência. Esquece roupa, cabelo, esquece usos e costumes. Estou falando que quando o Espírito Santo vem sobre nós, essa transformação exterior, ela não é aparente no primeiro momento. Primeiro vem a transformação interior. Mas à medida que somos transformados interiormente, nós somos transformados exteriormente, porque passamos a refletir a doce, gloriosa, consoladora e poderosa presença do Espírito Santo de Deus. Eu queria que você pudesse hoje, se ainda não foi transformado, se ainda tem grandes dificuldades, você pudesse dizer, amado Espírito, Tu não operas apenas gerando através do amor, nem consolando através da sua presença, mas Tu tens poder para transformar. Eu quero ser transformado pelo Teu poder. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos clamar. Sabe por quê, amados? Porque o Espírito Santo em nós precede os milagres. O seu descer, o seu fluir, nos prepara para que nós possamos viver milagres, para que nós possamos permanecer com a nossa fidelidade intacta enquanto aguardamos os milagres. Eu queria que você pudesse compreender isso, meu amado e minha amada, que você pudesse depois meditar com bastante detalhes. Quem sabe hoje você possa ouvir a voz daquele que assiste diante de Deus, o anjo Gabriel. O Senhor Jesus diz assim,
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo tem uma voz de amor, de consolo, de poder transformador. Queria que você se colocasse em pé agora na presença do Deus Altíssimo e que você pudesse clamar para ser cheio do Espírito Santo. O amor que gera, a presença que consola, o poder que transforma. Clame. Eu queria que você pudesse liberar a sua voz, dizendo: Senhor, enche-me com teu Espírito. E você pudesse dizer ao Espírito Santo: opera em mim, amado Espírito. Tu és não apenas bem-vindo em minha vida, amado Espírito. Tu és soberano em minha vida. Manifesta em minha vida, amado Espírito, os propósitos de Deus. Enche-me da tua presença, unges a minha cabeça com óleo. O óleo é a figura, o azeite é a figura do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Opera, amado Espírito, não apenas gera Jesus em mim, mas faz com que Jesus venha à luz em minha vida. Que eu passe a manifestar os atributos do caráter de Cristo em minha vida, pela tua santa presença. Amado Espírito, me consola, me fortalece, aquieta meu coração e minha mente. Amado Espírito, me transforma. Tu sabes, amado Espírito, quais as áreas da minha vida que precisam do teu operar. Eu quero clamar-te: transforma-me, em nome de Jesus. Pai celestial, Senhor dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, nós clamamos a Ti, Senhor. Que o Teu Espírito paire sobre este lugar e venha sobre as nossas vidas. E o Teu poder, ó Deus Altíssimo, nos cubra com a Sua sombra. E as nossas vidas sejam poderosamente transformadas, sustentadas, dirigidas pelo Teu Espírito. Tu não apenas consola, Tu não apenas gera, Tu transformas. Senhor, que o Teu poder se manifeste em nós e através de nós, para o louvor da Tua glória. Que nós possamos viver, Senhor, um dia a experiência que Maria viveu ao visitar Isabel. Porque quando ela falou, ela estava cheia do Espírito Santo. Na saudação que ela fez a Isabel, diz a Tua palavra que não apenas Isabel foi cheia do Espírito Santo, mas a criança que estava no ventre também saltou de alegria, que também foi possuída pelo Teu Espírito. Senhor, que nós sejamos como que fontes, através das quais, Senhor, o Teu Espírito flua. Quando nós fizermos uma saudação, paz do Senhor, meu amado e minha amada, não seja apenas uma saudação vazia, mas a presença do Teu Espírito possa transbordar e as vidas sejam verdadeiramente envolvidas pela Tua paz, pelo Teu amor, pelo Teu poder. Senhor, que o Espírito Santo flua através de nós, que rios de águas vivas fluam do nosso interior e muitas vidas possam vir a conhecer-te, Senhor, pelo fluir do Teu Espírito através de nós. Nós clamamos a Ti, Senhor, pedindo: enche-nos, ó amado Espírito. Amado Espírito, Tu és soberano. Enche-nos, amado Espírito. Faz-nos transbordar pela Tua santa, doce, gloriosa, consoladora, transformadora presença, para a glória de Deus Pai, para o alcance de vidas, para que possamos saquear o inferno e povoar os céus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.
E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Ao nome do Senhor, glórias. Ao nome do Senhor, glórias. Deus abençoe a todos. Com toda a cautela, os irmãos se cumprimentem na paz do Senhor. Tenha uma semana vitoriosa.